Pega a visão? Você sabia que o tio Sam se mete na soberania brasileira há mais ou menos 150 anos? Desde nossa independência até espionagem no governo Dilma, golpe, mais o que podemos dizer, e agora a taxa de 50%. Fica aqui que eu vou te contar. Fala pessoal, beleza? Sou o Felipe, sou professor de História e vou tentar explicar um pouquinho dessa treta comercial que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos. Pega a visão, vou fazer uma linha do tempo para ficar fácil e de maneira curta para que todos possam entender, e vou usar também uma linguagem bem informal. Então é o seguinte, desde a independência do Brasil em 1822, os Estados Unidos têm interferência na política interna do Brasil, né? Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foram Estados Unidos e Argentina, né? Então, a partir de 1823, os Estados Unidos adotou a doutrina Monroe, né? Que era a doutrina América para os americanos, que visava, digamos assim, podemos dizer, dar autonomia para os países recém-formados na América do Sul e Central. Só que o seguinte, né, os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, desde aquela época, ele já tinha aquela doutrina, não, eu te ajudo a lutar, eu te ajudo a se desenvolver, em troca você faz comércio comigo. Não existe almoço grátis, pessoal. Então, desde mais ou menos 1828, né, começou então os Estados Unidos a ter algumas vantagens econômicas com o Brasil, né? Então, da época do Dom Pedro, foi feito um tratado comercial, um tratado de navegações, em que os Estados Unidos ele tinha vantagem, né, sobre a Inglaterra e sobre outros países que quisessem fazer comércio com o Brasil. Vamos dar um salto aqui, né? Vamos para o século XX, que aconteceu o seguinte. Theodore Roosevelt foi um presidente americano, né? E da época da guerra, né? Ele desenvolveu o seguinte, o Big Stick, que é uma continuação da doutrina Monroe. Big Stick, para quem não conhece, é o grande porrete, né? Porque ser uma espécie de soft power, uma fala mansa, um jeito de agir, porém, se você não for meu amigo, eu posso te atacar. Então, sobre pressões diplomáticas, né, podemos dizer assim, o Brasil, após ter 2 navios da Marinha Mercante bombardeado por um submarino, que até hoje não se sabe se foi alemão ou americano, o Brasil, pressionado, levou Getúlio Vargas a declarar guerra à Alemanha, que era a principal parceira comercial do Brasil, né? Em troca disso, o Brasil ganhou a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, também ganhou desenvolvimento energético em Angra dos Reis, né? Então o Brasil começou a se industrializar em troca de apoiar os Estados Unidos na guerra. O Brasil foi para a guerra e, como sempre, quem morre é o povo, enquanto os políticos líderes mesmos, eles estão assim, digamos, escondidos em bunkers e super protegidos, longe dos perigos da vida noturna. Aí o que acontece? Juscelino Kubitschek, com medo de uma invasão, uma retaliação norte-americana, né, ele resolveu desenvolver o projeto de construir uma nova capital para o Brasil. Construíram Brasília, né, com lá o desenho de Oscar Niemeyer, para mudar a capital e tirar a capital do Brasil do Rio de Janeiro, tirar a capital da Baía de Guanabara, pois submarinos e navios norte-americanos poderiam invadir e tomar o Brasil. Aí agora vamos aos anos 60, né, que Guerra Fria, o medo soviético, o medo de uma invasão, de uma tomada comunista do mundo, os Estados Unidos apoiaram o golpe militar do Brasil, né?
Então, o que acontece? Aí alguns vão dizer, não, você está errado, não tinha apoio norte-americano. Tinha sim, né? O nome da operação era Brother Sun. Se o exército não conseguisse tomar o poder, os Estados Unidos estavam ali na contenção, tá ligado? Então, os Estados Unidos iriam dar apoio, né, aos milicos. Então, pessoal, durante os anos de chumbo que o Brasil viveu, os Estados Unidos estavam ali, né, segurando a mão do exército brasileiro. E depois, também na redemocratização, os Estados Unidos também estava ali de olho na nossa matéria-prima, né? Ó, eu te ajudo aqui, você me ajuda dali, eu vou te ajudar, eu te empresto dinheiro para isso, para aquilo. O Brasil, no início do século XXI, né, o Brasil estava desenvolvendo um programa nacional espacial na base de Alcântara, e que fica no Maranhão. Porém, os Estados Unidos sempre de olho no que o Brasil estava fazendo ali. Até que aconteceu o maior acidente, uma explosão que até hoje foi mal explicada, que deixaram vítimas e que ninguém se sabe, e até hoje ninguém fala nada sobre isso. O assunto foi meio que abafado. Então, assim, o pessoal mais novo não vai lembrar, os mais jovens não devem lembrar desse fato que ocorreu também, né? Então, pessoal, é complicado, né? Aí você vai falar, não, mas é o Trump, que se fosse o Biden seria diferente, porque o Biden não iria fazer uma coisa dessas. Iria sim, porque americano ele pensa primeiro nos Estados Unidos, segundo nos Estados Unidos, terceiro nos Estados Unidos, no quarto nos Estados Unidos, e se der tempo, em quinto lugar, ele pensa também nos Estados Unidos. Então, isso se chama imperialismo. Dependente de democrata ou republicano, ele vai pensar sempre no próprio umbigo, né? Isso aqui é uma aula de história, um bate-papo, né? Informal. Aí vamos então. No governo Trump, em 2019, né, o Brasil foi taxado em 50%, igual ao 2025. Só que o governo era Bolsonaro. Isso os bolsonaristas não lembram. Lembrando que eu não sou de esquerda nem de direita. Estou apenas narrando os fatos históricos. Eu sou Brasil. Então, pessoal, o que acontece? O governo de Michel Temer e de Bolsonaro também foram duramente criticados à época. Por quê? Porque eles praticamente entregaram, né, a soberania da base de Alcântara para os Estados Unidos. Isso aí, isso me faz coçar a cabeça. Então, agora em 2025, né, o Lula tem aquele ditado, né? Quem fica quieto não comete erros. O Lula foi e abriu a bocona para dizer, companheiro, preste atenção. O BRICS, se lançar uma moeda comercial, ele vai bater de frente com o dólar. Nós vamos surrar o dólar, companheiro. Mais ou menos assim que o Lula disse. E os Estados Unidos, né, Donald Trump foi logo e taxou o Brasil, mais 25 países, se eu não me engano, agora no início de julho de 2025. E a União Europeia, agora nessa semana, já ameaçou em taxar o Brasil em 100% se o Brasil continuar comprando fertilizante russo. E também petróleo e outras coisas que o Brasil comercializar com a Rússia, né? A União Europeia já está ali ameaçando o Brasil. Então, se isso não é uma guerra fria, eu não sei. Então, cadê a soberania? Cadê a autonomia dos países? Não tem. Então, assim, o BRICS realmente é uma ameaça à soberania, né, dos senhores do mundo, pois é uma nova ordem comercial surgindo e se levantando pelos países emergentes. Então, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China são países aí que podem, daqui a 10, 20 anos, se tornarem protagonistas no cenário econômico mundial. Então, pessoal, era sobre isso que eu queria falar hoje. Tamo junto, é só o começo. Vou te pedir para curtir e compartilhar. E comente aqui, deixe seu comentário se você sabia dessas histórias, se era do seu conhecimento. Tá joia? Tamo junto, é só o começo. Valeu!